Boa tarde, bem-vindos à apresentação online sobre CFDs. Esperemos que esta apresentação seja útil. Estaremos também disponíveis para esclarecer qualquer questão que vá surgindo. Vamos então começar, no fundo, pela característica principal dos CFDs. Para o demonstrar, vamos recorrer aos menus superiores, utilizando as janelas de transação de CFDs e de ações. Vamos escolher um título aleatoriamente, por exemplo, a Galp, e colocamos tanto na janela de ações como de CFDs. Nesta janela podemos então ver a semelhança que existe entre o preço do CFD e do preço da ação, isto porque o CFD segue o preço da ação, estando apenas corrigido por um spread. A principal característica, como eu disse há pouco, prende-se essencialmente ou principalmente com a questão da alavancagem. Ou seja, se eu escolher nesta janela de transação de ações que quero adquirir 1000 ações, e se na janela de CFD selecionar também que quero comprar 1000 CFDs, vou conseguir ver em ambas as janelas que a minha exposição será de aproximadamente 12.200 euros. Tanto na questão das ações, tanto na negociação de CFDs. A diferença principal está nesta característica da margem, ou seja, enquanto que eu, para comprar as ações, vou ter que ter estes 12.200 euros disponíveis na minha conta para serem aplicados, para serem investidos, para serem utilizados, no caso dos CFDs, o que vai ser utilizado da minha conta diretamente para esta operação são 1.200 euros aproximadamente. Isto quer dizer que da minha conta estão a ser utilizados 1.200 euros, mas as minhas mais ou menos valias estão de acordo, ou vão ser de acordo com os 12.200 euros de exposição que tem esta operação, portanto, do valor nominal. Uma outra característica também importante dos CFDs é a possibilidade de, além de comprar, portanto, de abrir a minha posição com uma compra, será vender em primeiro, portanto, vender a descoberto. Enquanto que eu nas ações, quando compro, estou sempre a esperar que a ação suba, portanto, que a cotação valorize de forma a eu fechar a minha posição com um ganho, portanto, fechar a posição a um preço superior ao valor de aquisição. No caso dos CFDs, posso aproveitar uma queda do mercado e se eu acreditar que o respectivo instrumento vai desvalorizar, posso entrar então com uma venda, posso abrir uma posição curta a um determinado preço e depois fechar a posição a um preço mais baixo, garantindo aqui uma mais-valia. Aproveitando que estamos nesta janela de transação, vamos já falar também de uma outra característica que é a questão do juro estimado para negociar CFDs. Uma vez que se trata de um produto alavancado, este instrumento tem sempre um juro por deixar a posição aberta de umas sessões para as outras. Portanto, é um juro que será debitado no final do mês ou no início do mês seguinte, referente ao mês transato, por todas as posições que ficaram abertas de sessão para sessão. Se eu agora executasse esta operação e a fechasse ainda hoje, não teria qualquer juro aplicado. No entanto, se eu abrisse hoje e só fechasse na sessão da manhã, no final do mês seria-me debitado um valor de aproximadamente 1 euro por ter mantido a posição em aberto. Vamos aproveitar mais uma vez que aqui estamos e falar também um pouco sobre os tipos de ordens. Esta informação já consta de outras apresentações que foram feitas, ainda assim, de uma forma muito genérica, podemos indicar que as ordens limite e as ordens stop são ordens em que definimos um preço para execução, enquanto que as ordens ao mercado são ordens que são executadas ao melhor preço. Voltando aqui à ordem de compra, uma vez que é um conceito que costuma estar mais presente, se eu definir que quero comprar, portanto, colocar uma ordem limite de compra a 12.255, estou a dizer que se trata do preço da ação, atenção que esta característica é importante, na janela de negociação de CFDs, apesar de vermos um preço do CFD, colocamos um preço de compra ou de venda, portanto, para a execução da ordem, de preço de ação e não de preço de CFD. Portanto, a ação é que tem que atingir este valor
para que a minha ordem seja executada ao respectivo preço do CFD. Como eu estava a dizer, uma ordem de compra limite, definimos um preço que será inferior ao que o mercado está a fazer. E no fundo o que eu estou a dizer é que se a ação descer até este valor, portanto se o preço definido for atingido, a minha ordem será então depois executada ao melhor preço. O mesmo acontece no caso da ordem stop, em que aqui vou dizer precisamente o inverso. Se a ação subir até ao preço que eu definir, a ordem será então depois executada ao melhor preço. Estas duas ordens são as mais habituais, ou três no caso de considerarmos também a ordem ao mercado, tendo depois a opção da stop limit, da trailing stop, que acabam por ser mais utilizadas nas ordens relacionadas e daqui a pouco já voltamos a esta explicação. Vamos aproveitar que acabámos de explicar as características da janela de transação e aguardar um pouco, ou fazer um breve intervalo para responder a algumas questões que pretendam colocar. Vamos continuar com a explicação, com esta apresentação. Mais tarde faremos mais um breve intervalo para responder a outras questões. E vamos então, para exemplificar o funcionamento dos CFDs, nada melhor do que ver realmente a execução e na prática o que é que acontece. Vamos então fechar esta janela de transação de ações, uma vez que já foi explicado, e vamos então colocar esta ordem de compra ao mercado para podermos ver a execução imediata. E para o fazer temos então que selecionar a opção de colocar ordem. Chamamos a atenção, uma vez que é algo que nos é questionado com alguma frequência, se este botão de colocar ordem não estiver ativo, apenas duas coisas podem acontecer. Uma delas será os campos que têm que ser totalmente preenchidos não estão todos preenchidos corretamente, ou então, que acaba por ser a mais comum, será o facto da negociação não estar ativa. E o que é que terá que ser feito? Será selecionar nesta ferramenta, portanto, no menu negociação, selecionar o botão que diz ativar negociação. Portanto, se tiver o triângulo verde não vai conseguir colocar ordens, podemos ver que neste momento o botão não está selecionado, não é possível selecionar, e como tal temos que primeiro selecionar a opção de ativar negociação e só depois então colocar a ordem. Ao clicarmos nesta opção, se recorrermos ao menu de resumo de conta, que se encontra no menu conta e resumo de conta, vamos então conseguir ver esta posição que acabamos esta ordem que acabamos de colocar convertida em posição, portanto temos já aqui a posição em carteira, e podemos então ver que o nosso saldo de conta, o nosso resumo de conta já se encontra todo atualizado. Conseguimos ver que a exposição líquida que temos neste momento é de cerca de 12.200 euros, o mesmo valor que constava na janela de transação, e estamos então com isto a dizer que as nossas mais ou menos valias vão estar de acordo com esta exposição. Portanto, o valor que está no mercado, o valor que vai condicionar os meus ganhos ou as minhas perdas, vão ser então estes 12.000 euros. Também é importante, e este sim costuma ser a característica que nós chamamos mais a atenção neste resumo de conta, é aqui a questão da utilização de margem. O que nós estamos a dizer é que a minha margem neste momento encontra-se em 1%. Portanto, os 12.000 euros de exposição líquida, de valor nominal que nós temos para esta posição, está a representar 1% da minha conta, portanto, do meu valor de conta. Este valor vai movimentar-se entre os 0% e os 200%. A partir dos 100% deixa de se poder aumentar a exposição e vai começar a receber avisos na plataforma indicando que deve ou aliviar a sua carteira, portanto diminuir a exposição que tem no mercado, ou então reforçar a conta, fazer uma transferência de forma a ficar com um maior saldo disponível para fazer face às variações que o mercado está a ter. Podemos também ver nesta opção, nesta janela de resumo de conta, qual o valor que ainda temos disponível para negociar em margem. Portanto, se eu quiser negociar mais produtos que exijam margem, portanto, CFDs, futuros ou Forex, será este o valor que eu tenho disponível para o poder fazer.
Nesta janela, queremos ainda ressalvar a questão do valor da conta, em que, no fundo, está-nos a dizer o que é que a nossa conta vale. Portanto, nós costumamos dizer que se fechássemos todas as posições que temos neste momento, seria este o valor com que ficaríamos disponível, tendo em conta o saldo que não está aplicado e tendo em conta as posições que temos, as mais-valias e menos-valias que temos. Passando para a tabela inferior de posições em aberto, esta tabela é de extrema relevância, não só porque nos permite acompanhar as posições que temos, portanto, no fundo, como é que está o investimento que nós estamos a fazer, como também agir sobre as posições que temos em carteira neste momento. Começando pela explicação desta janela, temos, portanto, a indicação se estamos longos ou curtos, portanto, longos porque compramos, curtos estaríamos se tivéssemos vendido, portanto, se em vez de termos dado uma ordem de compra dos CFDs da Galp, se tivéssemos vendido, estaria aqui refletida a indicação de que estávamos curtos neste CFD. O montante, portanto, a quantidade de CFDs que compramos, o preço a que compramos e depois o fecho, que será o valor que está a ser feito neste momento, ou quando fecharmos a posição, o valor a que fechamos a posição. Depois temos estas duas colunas que nos permitem ver a nossa mais ou menos valia. Neste caso, como a Galp negocia em euros e a nossa conta está em euros, os valores são iguais. Se estivéssemos, por exemplo, a negociar em dólares, teríamos nesta coluna o valor em dólares, da nossa mais ou menos valia, e nesta coluna o valor em euros, que é a moeda-mãe, de forma a conseguirmos ver, no fundo, já na nossa moeda, já na moeda principal da conta, qual era efetivamente a nossa situação. A variação do preço é a variação que o instrumento está a fazer, tendo em conta o preço a que abrimos a posição. Como eu disse há pouco, esta janela permite-nos também agir sobre as posições que temos, isto porque tem estes 3 botões no final desta linha, que resulta do sinal mais que aparece de início, em que podemos encerrar a posição diretamente ao preço de mercado, portanto, se eu selecionasse este botão, esta posição seria encerrada ao preço que o mercado estivesse a fazer neste momento, mas permite-nos também colocar uma ordem relacionada a limite. Neste caso, uma vez que estamos comprados, portanto, uma vez que compramos o CFD da Galp, esta ordem limite iria ser uma ordem de venda limite, ou seja, uma ordem cujo preço é superior ao que o mercado está a fazer, e em que, no fundo, diríamos que se o título subisse até ao preço que nós definíssemos, nós estávamos dispostos a encerrar a nossa posição. E, portanto, podemos colocar a ordem. E estamos então a dizer que esta nossa posição vai ser encerrada caso a ação, ou caso, neste caso, o CFD, considere aquelas características que nós definimos. O mesmo acontece no caso da ordem relacionada a stop. Neste caso, a ordem relacionada a stop será uma ordem de venda stop, cujo o preço será inferior ao que o mercado está a fazer. E nós vamos dizer que se o mercado atingir este valor, a nossa posição será então encerrada ao melhor preço. Há pouco, quando falávamos das características das ordens, dissemos que íamos deixar as ordens stop limit e trailing stop para mais tarde. Podemos então agora dizer que, no fundo, a ordem stop limit será uma ordem que vai ser executada entre estes dois intervalos, em que definimos o preço da ação a que queremos que seja executado para a ordem stop, mas só queremos que ela seja executada até ao preço da stop limit. Portanto, a nossa ordem só será executada entre estes dois valores. Como um exemplo que nós costumamos dar será, por exemplo, darmos esta ordem agora, entretanto, durante a sessão de hoje estes valores não são verificados, mas por algum motivo amanhã este título iria abrir a um preço inferior a estes 12,08. O que é que iria acontecer? A nossa ordem stop não seria executada e seria então depois, seria considerada como uma ordem de venda limite, só voltaria a ser executada caso a ação voltasse a subir de forma a atingir os 12,08. Por outro lado, temos também as ordens trailing stop, em que podemos defini-las de duas formas. Ou definindo o campo de distância ao mercado, ou então selecionando esta setinha que temos preta, definindo então o preço da ação. Eu pessoalmente prefiro definir o preço da ação, mas é igual, é uma questão de ver o que é que mais se adequa
ao seu raciocínio, no fundo, e escolher aquela que prefere. Neste caso, o que nós íamos estar a dizer era que íamos colocar a nossa ordem stop aos 12,195, mas sempre que houvesse, portanto, sempre que este título subisse 0,025, a nossa ordem stop iria subir também 0,025. Se subíssemos, por exemplo, este valor para 0,05, estaríamos a dizer que sempre que a ação subisse os 0,05, a ordem stop iria subir também na mesma quantidade. Obviamente, tratando-se de uma ordem que estamos a tentar definir, portanto, ali um limite de menos-valias, se o movimento fosse numa direção contrária, portanto, uma variação que nos fosse desfavorável, não existiria qualquer variação, caso contrário, a ordem nunca seria executada. Podemos, então, colocar a nossa ordem e, mais uma vez, tal como aconteceu com a ordem limite, desaparecerá o ícone do lado direito, passará para o lado esquerdo, de forma a sabermos que temos tanto uma ordem stop como uma ordem limite associada a esta ou relacionada a esta posição. Estas ordens, uma vez que o mercado é dinâmico, faz todo o sentido que as possamos cancelar, alterar aquilo que desejamos. Portanto, para o fazermos, podemos recorrer mais uma vez ao menu negociação e à opção de ordens em aberto. Nós já temos aqui a janela aberta, onde conseguimos então consultar todas as ordens que temos no sistema que não foram ainda executadas, que estão a aguardar a execução. Para alterarmos, apenas temos que selecionar uma, aquela que realmente queremos agir, sobre a qual queremos agir, e depois selecionamos os botões interiores com alterar ordem, por exemplo, em que podemos criar aqui um tipo de variação, a que nós quisermos. Ele vai nos confirmar que a ordem foi alterada, ou podemos mesmo cancelar a nossa ordem. E neste caso selecionamos a opção de cancelar ordem e vamos selecionar de forma a que a nossa ordem desapareça e neste momento apenas temos uma ordem limite relacionada à nossa posição de CFDs. Se voltarmos à janela de resumo de conta, o sistema vai acabar por retirar a nossa posição, a nossa ordem, aliás, stop, e vai passar para o lado direito novamente, de forma a que possamos voltar a reintroduzir mais tarde, se assim o entendermos. Outra característica interessante que os CFDs têm é a possibilidade de criarmos algumas estratégias. Neste caso, vamos aqui utilizar um outro CFD, por exemplo, um CFD sobre um índice. E vamos, para ser diferente, colocar uma ordem de venda ao mercado. Mais uma vez temos as características da nossa ordem, portanto o valor nominal, portanto a exposição, o valor da margem, o juro estimado e vamos colocar a ordem. Uma vez que colocamos a ordem ao mercado, a nossa posição aparece refletida na janela de resumo de conta e mais uma vez temos todas as características que falámos há pouco, neste caso já aparece a indicação de que estamos curtos e temos também os botões de ordens relacionadas. Neste caso vou colocar, na outra temos uma ordem limite, vamos neste caso colocar por exemplo uma ordem stop, em que vamos neste caso dizer que vamos comprar a um determinado valor para fechar a posição, portanto, como estamos curtos, neste caso é o raciocínio inverso do que tivemos há pouco, o que nos será desfavorável será que, neste caso, o DAX suba, portanto, a nossa ordem de compra relacionada a stop será a um preço superior ao que o mercado está a fazer. Vamos colocar a ordem e vamos então passar a ter o botão da ordem stop do lado esquerdo. E agora podemos aguardar, vamos vendo o que é que vai acontecendo e entretanto achamos que a nossa posição poderá beneficiar ou a nossa conta poderá beneficiar se entrarmos longos neste mesmo instrumento. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos mais uma vez à janela de negociação, colocamos mais uma vez a negociação de CFDs e vamos na mesma selecionar o DAX. E neste caso vamos dizer que vamos comprar um contrato ao mercado e vamos passar a ter na nossa janela de resumo de conta uma posição de venda
e uma posição de compra. Se nós recolhermos esta janela, temos a indicação que estamos saldados. E porquê? Porque, efetivamente, se nós comprarmos um e vendermos um, ficamos saldados. Ou se vendermos um e comprarmos um, ficamos saldados. Isto iria acontecer no final da sessão, estas duas posições desapareceriam da nossa conta e constaria apenas no histórico das operações realizadas. No entanto, nós relacionamos uma ordem à primeira posição, à posição de venda. E, portanto, nós estamos a dizer que esta posição que nós temos de venda será encerrada especificamente com esta ordem relacionada que nós temos. Portanto, esta posição de compra não pode encerrar esta, porque esta vai ser encerrada especificamente com a ordem relacionada. E, portanto, vamos conseguir manter uma posição curta, em que, portanto, vendemos, com uma posição longa ao mesmo tempo. Portanto, conseguimos manter estas duas posições em carteira durante o tempo que o entendermos, ou até que uma das ordens relacionadas esteja executada. Se desejarmos encerrar, que estas duas posições realmente se anulem, salem uma à outra, neste caso fazemos como há pouco, vimos as ordens em aberto, selecionamos a ordem que queremos cancelar, cancelamos a nossa ordem e vamos então, quando voltarmos ao resumo de conta, ter a indicação de que estas duas posições se saldam uma à outra, portanto a posição no DAX, CFD do DAX, está saldada e neste caso já não temos nenhuma ordem relacionada uma à outra, portanto no final da sessão de hoje, portanto no processamento de hoje para amanhã, estas duas posições desaparecerão da nossa conta e foram saldadas. Se, entretanto, quisermos encerrar especificamente uma das posições, mantendo a outra em aberto, podemos fazê-lo. Vimos, por exemplo, aqui a ordem ao mercado, selecionamos e vamos dizer então que queremos fechar a posição. Ela vai ser encerrada então ao preço de mercado e vai aparecer uma terceira linha com esta indicação do sinal I, em que no fundo estamos a dizer que a primeira posição que nós tínhamos de venda de um contrato foi encerrada especificamente com esta posição de compra de um contrato. Vamos fazer mais um breve intervalo para responder a questões. Qualquer questão que pretenda colocar, que não tenha ficado esclarecido, por favor, coloque através dos canais próprios. Vamos então retomar a explicação para a última parte e vamos regressar mais uma vez a esta janela de resumo de conta, onde ficamos então com as nossas posições definidas de acordo com o que temos vindo a dizer e, portanto, passamos agora para uma segunda explicação de características mais genéricas relativamente à negociação em si do instrumento. Se recorrermos ao menu conta e à opção de condições de negociação, vamos ter a possibilidade de escolher o tipo de visualização ou o tipo de característica que nós temos sobre cada um dos instrumentos. Se escolhermos a lista de instrumentos de CFDs, de índices, ações, teremos esta visualização que nós já temos aberta e isto para ver então quais os requisitos de margem de cada instrumento, se é possível ou não fazer a venda a descoberto. Portanto, no fundo, características mais genéricas que nem sempre são tão intuitivas na janela de transação e que são relevantes para a negociação. Nesta janela queremos também chamar a atenção para a taxa de empréstimo. Ou seja, esta taxa de empréstimo é aplicada a posições curtas, portanto, quando nós entramos num determinado instrumento a vender, quando vendemos a descoberto, e em que está definido de antemão qual a taxa que vai ser aplicada sobre a posição. Por exemplo, no caso do mercado português, temos a Altri como o primeiro exemplo, em que tem uma taxa de empréstimo de 1%. Este valor, tal como acontece com os juros, é aplicado no final do mês, relativamente a todas as operações do mês, portanto é debitada na totalidade. Se nós tivermos 3 ou 4 posições abertas durante a nossa sessão, durante o nosso mês, aliás, que levem a esta venda, a esta taxa de empréstimo, no final será feito o débito pela totalidade destas posições.
Portanto, convém sempre consultar esta janela de condições de negociação, porque é um valor que é sempre aplicado, portanto, quando é devido, portanto, nem todas, como podem ver, nem todos os CFDs têm esta taxa aplicada, mas é um valor que tem que se ter em conta e que convém sempre consultar. Da mesma forma que, como dissemos há pouco, podemos ver se é possível ou não vender a descoberto cada um dos instrumentos que aqui está indicado. Voltando a uma explicação mais de análise, podemos utilizar então o menu negociação e a opção de gráfico, e em que vamos ver então as variações que os instrumentos vão tendo, podemos acompanhar, podemos alterar o tipo de gráfico, fazer estudos. Todas estas questões já foram abordadas na apresentação sobre a plataforma, portanto pode, mesmo que já tenha visto, rever essa apresentação, ela está disponível no nosso site, de forma a ficar no fundo com uma informação mais completa ou relembrar questões que possam eventualmente já estar esquecidas. Uma das possibilidades que este gráfico nos disponibiliza é vermos diretamente nesta visualização onde é que estão as nossas, portanto, quais são os preços das nossas posições, onde é que nós entramos neste instrumento. Para o fazermos, teremos que clicar no botão direito do rato, selecionar a opção de definições e depois mostrar operações e também mostrar as ordens em aberto. E vamos então conseguir ver onde é que entramos, onde é que colocamos as nossas ordens de compra e de venda de uma forma mais visual. Neste gráfico, como fizemos tudo em simultâneo, os preços estão muito próximos, portanto acaba por se tornar talvez um pouco mais confuso, mas também podemos alterar a visualização, pô-la mais espaçada, de forma a permitir-nos uma análise mais detalhada. Em termos de utilizações da plataforma para CFDs, estes são os principais menus. Há sempre outros que estão disponíveis, como por exemplo no menu de notícias em análise, onde se tem diversas informações. Portanto, convém sempre explorar um pouco estas plataformas, mesmo que seja já cliente e tenha uma conta real, pode sempre utilizar a conta de simulação para fazer alguns testes, até porque tratando-se de um produto alavancado, os riscos associados são sempre maiores e, portanto, convém poder fazer todos os testes que deseja, testar algumas estratégias, é sempre preferível fazê-lo num ambiente de simulação e se forem surgindo dúvidas, estamos sempre cá disponíveis para as esclarecer. Um dos métodos que tem para colocar as suas dúvidas será através também deste menu de negociação e da opção de chat, onde poderá comunicar connosco de forma a podermos esclarecer as suas dúvidas e também aconselhamos a utilização do nosso site, o nosso site principal, onde pode consultar os nossos manuais de forma a ficar com mais informação, de forma a poder ver as informações, não só neste caso sobre os CFDs, que é o que estamos a falar, mas sobre todos os outros produtos que a plataforma tem, e mesmo os manuais das plataformas, dos diversos acessos que há para a GlobalLink Pro. Ficamos também disponíveis para responder a qualquer questão que pretenda colocar por telefone, eventualmente se assim o desejar, ou mesmo por e-mail, para o e-mail do apoio ao cliente. Tem todos os nossos contactos disponíveis também aqui no nosso site, selecionando a opção de contacto-nos e, como disse, estamos disponíveis para quaisquer questões que pretenda colocar. Vamos ficar ainda um pouquinho ligados nesta apresentação, de forma a que possa colocar mais dúvidas que tenham surgido. Esperamos que tenhamos sido esclarecedores o suficiente, que esta apresentação tenha sido útil. Qualquer feedback que pretendam deixar, poderão fazê-lo através de e-mail. Obrigada pela atenção e voltem para as próximas apresentações. Boa tarde.